Olá, meus amores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos aqueles que estão voltando. Meu nome é Mônica, esse é seu canal Tarô Ecológico, onde eu te oriento para você voltar para a tua própria natureza. Olha que bacana. E uma das coisas que a gente mexe muito para desconstruir crenças, para acolher a- acontecidos doloridos, né, é a nossa criança interior. E hoje a nossa leitura vai ser baseada na criança interior. Então eu peguei aqui 3 carrinhos da minha caixa de brinquedos que eu tenho aqui em casa, e vocês vão poder escolher a partir dos carrinhos ou a partir da cor ou a partir do baralho que vocês já conhecem, que eu jogo aqui muito, vocês já sabem mais ou menos o tipo de baralho que é, mas quem não sabe, a questão é você ficar focado naquilo que te chama mais atenção. Então eu vou desde já pedir para você que é novo por aqui se inscrever, e quem já está por aqui há mais tempo, curte, comenta, porque esse é um movimento energético entre a nossa troca, aquilo que eu ofereço, que é a leitura, e a energia de gratidão pelo que vocês receberam de alguma forma, numa ação simples, que não tem custo e que é uma inscrição ou apertar um botãozinho de gostei, porque isso ajuda o canal. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos às jogadas. Então, o primeiro baralho tem o carrinho de polícia. O segundo baralho tem o caminhão. Acho que o único que não é articulado é o carrinho de polícia. E o terceiro baralho, ou terceiro grupo, é quem escolheu ou vai escolher o carro de bombeiro, que também é articulado aqui. As nossas crianças adoram, mesmo as meninas gostam muito de brincar com esses carrinhos, esses brinquedos articulados, né? Onde a criança pode escolher o que fazer. Quando a criança é muito direcionada, quando tem muito, ela já faz muita atividade direcionada nas aulas, você tem que fazer o desenho do jeito, a maior parte do tempo, né? A educação nos coloca num lugar de você tem que fazer o que a professora está falando, do jeito que a professora está falando. Imagina você pintar o sol de vermelho ou de azul. Sol é amarelo, fulaninho. A gente já não ouviu isso acontecer, a gente não se lembra disso ter acontecido. Não, você precisa escrever com a direita. Escrever com a esquerda é um erro. Hoje em dia, a pedagogia tem pegado mais leve nesse sentido, mas a gente que está fazendo essa leitura aqui passou por isso com certeza. Lugares onde a nossa criança foi contida, talhada, para se encaixar naquilo que esperavam dela. E não teve muita opção, porque os adultos só sabiam fazer isso, eles também receberam esse tipo de informação. Então vamos ver o que a sua criança hoje está querendo e que você libere. Que dorzinha, que incômodo é esse que ela está pedindo para você liberar, para você chegar num nível novo na sua vida, de alguma forma. Para quem já está acostumado, agora nós vamos tirar os nossos oráculos, que vão dar um pouco mais de informação. E se você já escolheu o seu carrinho, o seu grupo, você pode descer lá na descrição do vídeo em capítulos e já clicar no capítulo que você escolheu relacionado a um dos carrinhos. Se você gosta de ver a distribuição da escolha dos oráculos, você fica aqui comigo. Eu vou ter o maior prazer de dividir esse momento com você. Então vamos primeiro tirar os oráculos das cores, dos chakras. Temos aqui 1, 2, 3. Nossa senhora, o negócio aqui tá querendo falar mesmo. Quando começa a desmontar tudo assim, é porque tem muita criança querendo falar. Tem muito herê aqui me rondando, querendo brincar junto. Mas, ô, seus herê, vamos, segura a onda aí pra gente poder jogar. Combinado? Aí eu posso ajudar com mais precisão.
não é verdade? Então vamos lá. Para o grupo número 1, para o grupo número 2 e para o grupo número 3. Agora temos aqui o grupo, a parte dos animaizinhos com as plantas. Tô falando? Esse aqui caiu aqui. Aqui embaixo caíram 2 grupos, um de 2 e um de 3. Vai ficar assim. Vai ficar assim, grupos. E finalmente as plantinhas com os sentimentos que precisam ser 1, 2, 3. E vamos também com mais uma de cada aqui. Tem mais alguma informação? Porque hoje eu não vou colocar as tea leaves. 1, 2, 3. Então, aqui temos os nossos oráculos. Quem escolheu, já escolheu. Eu vou limpar aqui a mesa e vamos então para as nossas leituras. Só um minutinho. Então, grupo número 1, se você escolheu o carrinho de polícia, que eu vou deixar aqui, esse é o seu grupo e nós vamos começar jogando os nossos oráculos para ver o que eles contam. Então vamos lá. O primeiro oráculo é isolamento. Isolamento. O segundo oráculo diz conhecimento ancestral. Olha que lindo. É um quartzo fumê que segura a informação, que guarda a informação, é o que está dizendo. Então você é um ser com muito conhecimento, ou tem alguém com muito conhecimento que está sustentando a tua energia, algum mestre, algum antepassado, talvez esteja ali aí te ajudando nesse momento, tá? The Hawk and the Thistle. The Thistle. Graceful, persistent. Então, é uma persistência suave. Não é uma águia, é um falcão. O falcão. E esse aqui é uma... O thistle é como se fosse uma erva daninha. Aqui tá grande, mas ela é pequenininha. É como uma planta que trabalha no fígado, inclusive. Para limpeza de fígado, normalmente. A gente usa o thistle. Se eu não estou enganada. Temos aqui o Phlox paniculata, unanimidade e harmonia. Aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Marcos Aurelius. Ó, veja só. E o último, horizontes distantes. Então, a gente está aqui perguntando, vou botar os 3 aqui, mais ou menos. Eu estou sentindo aqui nesse grupo, e a gente pode até também se basear no tipo de carrinho que você escolheu, polícia. É uma coisa de você muito se policiar. Se é uma dor, a gente está procurando as dores. E aqui falam de coisas muito legais. Mas existe essa tendência, muitas vezes, da gente achar que a gente precisa evoluir com um certo tipo de movimento, tendo que ser muito sério o tempo todo, tendo que ir por um caminho extremamente rígido. E em algum lugar, quando a gente começa a despertar, e quando eu digo despertar, é nos tornarmos conscientes que a gente não é só
carne e osso, que nós temos uma alma, que nós, de repente, somos conectados com o universo, com tudo que não estamos sozinhos aqui nessa Terra cheia de 300 bilhões de outras estrelas, e que nós não estamos sozinhos em nenhum aspecto, nem no universo, nem fisicamente, nem eteriamente. Nós somos todos conectados com tudo que existe, né? Inclusive com a própria Terra. E esse trabalho é um trabalho de despertar que às vezes não coloca assim, bom, então eu preciso evoluir. Eu vou até botar aqui a mãozinha como, né, como alguém muito sério, alguém, essa sensação que eu estou tendo, é alguém, ou uma criança, a sua criança era uma criança muito séria, era uma criança que tinha muita consciência, que trazia muita informação do passado. Os capricornianos têm esse perfil, né, de serem crianças muito sérias e depois elas vão, com a idade, se soltando, né? Se tornando mais tranquilas, mais jovens. É uma sensação nesse sentido, né? E esse isolamento fala muito também desse lugar eu não posso me misturar com as outras pessoas porque as outras pessoas me contaminam, ou os seus pais pode ser que tenham te isolado, ou porque você tinha algum tipo de doença, ou porque eles achavam que você era muito frágil, ou porque eles queriam te proteger no sentido de filho único, ou te proteger porque por alguma situação do tipo, eles tinham medo que você se machucasse, ou porque alguém da família antes se machucou de alguma forma, emocionalmente ou fisicamente, e eles queriam proteger. Enfim, isso tudo fez com que ou te isolassem, ou você mesmo quisesse se isolar com um receio de estar com as outras pessoas por se contaminar. E quando a gente fala de harmonia, estar em harmonia não é, hoje em dia, o processo de ir para a. Aliás, é muito fácil a gente entrar em harmonia quando estamos dentro de uma caverna e não tem ninguém para pentelhar a gente. Então, a gente entra em harmonia em 21 dias, como o mestre do Reiki. 21 dias, menos de um mês, ele entrou em harmonia e ficou em meditação 21 dias e ele conseguiu todas as informações que ele precisava. Agora, vai entrar em harmonia com o seu telefone tocando o tempo todo, vai entrar em harmonia com alguém doente na família, vai entrar em harmonia com o seu vizinho tocando funk quando você quer descansar, ou seu chefe te pedindo relatório quando você quer entrar em meditação, ou seu gato te esse estado de harmonia, ele é muito mais difícil. Então, acredito que o nosso estado hoje em dia, estar em harmonia, é estar na vida, mas não ser influenciado tanto pela vida. Esse que é o nosso processo. E ficar em isolamento não nos traz esse, acho que é um PhD, né? Nesse sentido de entrar em harmonia com tantas influências externas que podem nos tirar do eixo. Então, sair do isolamento, sair desse lugar do hierofante, que é aquele que se coloca para dentro. E muitos de nós, eu acredito, quando a gente tem essa fase de iluminação, de dizer assim, gente, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso me cuidar, nanani, nananã, às vezes encontra impedimentos, porque as pessoas estavam acostumadas a se apoiar em você do jeito que você era antes, quando você estava nesse estado de... Isso é um aspecto que pode ser também, tá? Que é um pouco diferente desse aqui, que é quando você entra em... quando a gente começa a perceber que a gente tem que viver de uma forma diferente, todo mundo em volta de você continua vivendo do jeito antigo. Isso é quando você se desperta quando é mais velho. Como a gente está falando aqui da criança interior, eu vou voltar para a possibilidade de você ter se isolado quando você era menor e que essa criança está isolada. E quando essa criança está isolada, a alegria, a espontaneidade,
a liberdade de desenhar seu sol azul, o sol quadrado, o sol que nem fosse uma flor, do jeito que você quiser, não acontece. Você se apega muito às regras e àquilo que a sociedade está dizendo que tem que ser. E você, quando resolve fazer diferente, você foi provavelmente criticado e acreditou que tinha que fazer como todos estavam dizendo, para ser aceito, é claro. Então, essa dor de não ser aceito, de não estar em harmonia com as pessoas, no sentido de, para estar em harmonia com alguém, eu preciso satisfazer o outro, fazer com que o outro fique bem. É o outro e é para o outro. O outro tem que ficar bem comigo para ele me aceitar. Porque se ele ficar com raiva, se ele ficar insatisfeito, papai e mamãe, quando ficam insatisfeitos, eles não me aceitam. Isso é uma mentira. Muitas vezes, papai e mamãe estão estressados por causa dos seus próprios trabalhos e acabam, por serem humanos, papai e mamãe dizem que você está errado quando o chefe diz para eles que eles estão errados o tempo todo. Então, ele precisa dizer que os outros estão errados, porque ele se sente muito mal. E isso a gente precisa observar na nossa criação. O que acontecia, né? Às vezes, os nossos pais, você foi filho de um pai só de um pai, só da mãe ou só do pai, e esse só pai ou só mãe estava sempre muito estressado, precisava correr atrás de dinheiro porque o trabalho era muito difícil e que eles não conseguiam te acolher como você merecia, como todas as crianças merecem, né? Mas ele não tinha essa condição, ou ela não tinha essa condição nesse momento. Então você se isolou. E existe alguém, um ancestral seu, que talvez até tenha já passado para o outro lado, que está te dizendo: eu vou te acolher agora. Esse é o momento de talvez a sua própria hierarquia familiar, e quando eu digo familiar, pode ser o seu próprio eu superior, que a sua hierarquia vai começar a te acolher. Então vamos lá. O que é que realmente aconteceu? Que dor é essa do grupo número 1? Que aqui vieram várias informações, vamos só confirmar. 4 de paus. Os amantes. Pagem de copas. 2 de copas. 4 de copas. Cabe mais um. 6 de copas. É muita sensação, muito sentimento, né? Muito sentimento aqui. É tudo a ver com o coração. Acho que o único que não é copas são os paus. E temos 2 aqui no fundo do maço, que é o cavaleiro de pentáculos e a imperatriz. Que quando eu olho a imperatriz, parece que ela tem uma vibração de mundo, né? Enfim. Então vamos lá. O que é que acontece aqui contigo, grupo número 1? Você é muito coração. E em algum lugar, você se apaixonou por alguma ideia quando você era menor, ou alguém na família se apaixonou por uma ideia ou por uma outra pessoa. Talvez seus pais tenham se casado, um dos seus pais, seu pai, sua mãe, que se casou novamente. E esse processo de... Porque aqui tem 2 casais, tem os amantes e tem os 2 de copas. É como se fossem 2 famílias, talvez. A gente está falando aqui de criança. Então tem 2 famílias aqui. Uma família que foi muito feliz por um tempo, mas escolheu se separar de alguma forma e começou a sentir a necessidade de ter uma outra família. E aqui a sensação é que você ficou olhando para essa situação meio no meio dessa história, e muito... porque o 6 de copas fala de uma memória feliz do passado. E ficou muito nesse passado do dia assim, quando éramos todos juntos, talvez fosse melhor do que essa coisa de estarem separados. Apesar de estarmos aqui em copas tem uma vibração bacana. Quando existem os amantes e os 2 de copas, tem
muita emoção e tem, nessa sensação minha, é que são duas famílias. Seus pais se separaram, ou seu pai morreu, ou sua mãe morreu, ou sua mãe foi embora, ou seu pai foi embora e fez uma outra família. Pode ser que não tenha tido proximidade com algum dos seus pais, ou nessa separação algo aconteceu que você se sentiu que te roubaram de alguma coisa, né? E você é como se essa pessoa fica olhando para essa situação de amor de adultos, achando que foi deixada de lado, tá? E aí o que acontece? O que você não está vendo? É que é como se o mundo tivesse bem devagar construído dentro de você. Deixa eu jogar mais uma forma de você ser feliz de uma outra forma que não era através da família tradicional, que era expandindo a intenção do universo. E na sua história, a gente olha para a história e vê só as coisas negativas. Mas eu estou aqui tentando acolher o seu sistema infantil, dizendo para você o seguinte: quando a gente tem só a nossa família nuclear, às vezes a gente tem os problemas com essa família nuclear e a gente não tem opção. Não tem como a gente expandir para outros lugares. A gente só tem aquela opção. Só aquela família que discute o tempo todo, ou que faz as coisas de um jeito que eu não gosto. Eu gosto de ficar em casa, a família gosta de fazer esportes, enfim, coisas nesse sentido. Ou pode ser até que cada um dos seus pais gostava de coisas diferentes e acabou se apaixonando por atividades diferentes. Tem muitas possibilidades aqui, tá? Como é uma leitura geral, eu não consigo, assim, especificar. Mas existe uma separação do gostar, do querer, do estar amando em espaços diferentes. Então, a minha sensação é separação. Alguma separação dos teus pais que você acabou se isolando e ficando só nesse lugar do que você perdeu. Você ficou olhando para tudo que você perdeu, em vez de observar tudo que você podia ganhar com isso. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas se separam e aí, quando os pais se juntam, aparecem mais irmãos. E aí, é claro que tem as picuinhas com os irmãos, mas são mais relações, são mais possibilidades de conexão. Talvez você não se dê bem com todos os irmãos novos, com seus irmãos adotivos, enfim. Mas você tem mais conexões, mais gente para atrapalhar, mas ao mesmo tempo tem mais gente para ajudar também. Porque de uma forma ou de outra vocês estão todos num núcleo. É claro que em todas as famílias tem coisas boas e que tem coisas ruins. Não existe completamente boa, mas a sensação que eu tenho é que você se isolou e ficou só achando que tinha que voltar tudo ao que era antes, em vez de abraçar tudo que estava nascendo ali daquela situação para te trazer mais alegria, para te tirar desse lugar de isolamento. Mas você não conseguiu sair desse lugar. A tua criança não conseguiu sair desse lugar. De alguma forma, se seu pai gostava de fazer esporte, se sua mãe gostava de ficar em casa lendo, eram duas opções que você tinha de experienciar o mundo, só que se eles continuaram casados, é claro, né? Mas com amores diferentes, com desejos diferentes, com gostos diferentes. Você ficou nessa de ficar olhando o que eles tinham de ruim, o que é que te atrapalhava, o que é que você não gostava. Você não gostava de ir para a praia com teu pai, que ele gostava de jogar, sei lá, algum esporte na praia ou no campo, e a sua mãe ficava em casa, e aí você reclamava que tinha que ir com seu pai para a praia. Mas quando você ficava em casa, você estava querendo jogar videogame, sua mãe te chamava para montar um quebra-cabeça e você queria jogar videogame. É uma coisa de ficar na reclamação, de só ver aquilo que você não estava recebendo como uma criança mimada, muito de certa forma. Vou aqui ser muito sincera, é realmente uma criança mimada, que nada tá bom, que nada tá do jeito que gostaria,
que não consegue ver, ter uma perspectiva dos presentes que a vida está te dando. Então, vamos aqui, eu vou deixar aqui esses 3, será que dá para ver? Que são as cartas que estão atrás do... Eu vou puxar um pouquinho para baixo para você poder ver as cartas de baixo do baralho, que é o que você não consegue enxergar. O que você não consegue enxergar é que devagarinho você podia enxergar essas novas coisas que a natureza estava te oferecendo mesmo, né? Estava te presenteando com coisas novas. Com mais opções de vida, mas você não estava conseguindo enxergar. A tua criança não estava conseguindo enxergar. Então vamos lá. O que é que a gente pode estar fazendo pelo grupo número 1 para acolher essa criança que estava insatisfeita, que queria os pais fazendo as mesmas coisas e basicamente fazendo as coisas que o grupo número 1 queria, do jeito que ele achava que tinha que ser a situação ideal. A gente sempre acha que as coisas deveriam ser de outro jeito, né? Mas no final das contas, as coisas são como elas são. Então vamos ver o que é que a gente pode dizer para o grupo número 1 para acolher essa criança. Então, primeira coisa, se você estiver vendo aqui, respira. Fecha os olhos. Não olha aqui muito pelas cartas, não. E traz essa sua criança para sua frente. Na sua imaginação, do jeito que você conseguir. E diz para ela que o universo nunca erra. Que existe a possibilidade de você receber do universo em equilíbrio. Coloca ela no colo e diz assim: você pode manifestar tudo que você quiser em equilíbrio. E eu tô aqui como você no futuro, te ajudando a manifestar isso a partir de um lugar de que se eu saio para o mundo vem a mim. Eu renasço nesse lugar. Você vai renascer num lugar mais feliz, mais alegre, mais equilibrado. E vai poder ir para o mundo. Conhecer outros lugares, conhecer outras possibilidades de vida. Você quer um abraço para ter coragem, para sair desse isolamento? Para sair de dentro de você, desse mundinho único, dessa única possibilidade de ser feliz desse único jeito? Vem que eu te seguro a mão. Vem que eu te ajudo a conhecer o mundo. Você está seguro. E devagarinho, nós vamos renascer juntos. E vamos conhecer o mundo e tudo que o mundo tem para oferecer de bom. Porque na vida, tudo é equilíbrio. Se existe algo ruim é porque tem algo bom lá na esquina esperando você. E dá um abraço bem gostoso nessa sua criança interior. Até você perceber que essa criança entrou para dentro de você e que ela está bem acolhida dentro de você, que você sente que essa criança também é você e você se sente seguro dentro de você. Que ir para o mundo não é um problema mais. Que você se sente curioso, que você se sente esperando achar essas novidades todas que o universo tem para dar. Essas coisas que o universo tem para te oferecer de bom, de novo e de muito instigante para sua vida ser algo mais do que a segurança de ser tudo do jeito que o outro quer para você ser aceito. Aceite a sua criança do jeito que ela é e deixe ela se sentir segura, para ela ter a curiosidade de conhecer o mundo do jeito que o mundo é, para sair desse isolamento interno, emocional. Respira. Ai, solta. Solta, solta. Vou trazer aqui mais uma cartinha aqui em cima dos ciganos para vocês, para encerrar com uma mensagem. Essas duas. Libera
tudo que não perca a sua energia com falas inúteis. Não perca a sua energia com coisas que você ouve e que não te agradam. Porque no final das contas, as críticas externas, elas falam mais das pessoas que estão criticando do que de você. É a opinião delas e você hoje é adulto. Você pode aceitar que o outro não pense como você. E dizer assim, tá bom, é a sua opinião. E a partir desse lugar, quando o outro quer fazer uma coisa diferente da sua, você não ficar, não se isolar e não se sentir ferido e não se sentir ameaçado mais. Porque você já é uma pessoa adulta, você já tem a capacidade de fazer o que você quiser da sua vida sem ficar dependente do que o outro, do jeito que o outro acha que tem que acontecer. Isso é sobre o que o outro acha, mas você tem a sua vida e você tem que dizer com o seu conhecimento ancestral, com sabendo o que a tua alma quer. E o que a tua alma quer, com certeza não vai ser o que a alma do outro quer. Não é verdade? Então, assim, libera tudo relacionado ao que você ouve, que os outros estão dizendo que você tem que. Você não tem que nada. A verdade, você vai fazer o que teu coração está mandando. Siga teu coração. E a partir daí, tenho certeza que você vai ser muito feliz. Porque você vai estar. Não é que vai ser uma vida sem percalços, mas você vai estar seguindo o que a tua alma está te pedindo. É por aí o caminho. Tá certo? Ai, que gostoso, grupo número 1. Espero que a tua criança saia desse lugar de ser polícia dela mesmo, de achar que os outros você tem que seguir o que a polícia da fala dos outros estão dizendo para você que você tem que ser, e que você possa ter uma vida extremamente abençoada, tá certo? A partir de agora, livre para ser quem você é, para ir para onde você quer, para seguir seus sonhos, ok? Então, eu desejo para vocês tudo de bom. Se você quiser uma leitura específica para você, se você sentir que ainda não foi suficiente o processo da leitura de hoje, que talvez algumas pessoas tenham dúvidas e não tenham conseguido acolher sua criança sozinho, mande um e-mail para curadecartas@gmail, que eu faço uma leitura específica para você, junto com técnicas mais específicas para o seu perfil, para te ajudar nesse processo, ok? Eu vou ficar muito honrada de poder te ajudar. E se você gostou dessa leitura, não esqueça o seu joinha e a gente se vê na próxima leitura, ok? Beijinho, tchau, tchau. Alô, grupo número 2, se você escolheu o caminhãozinho. Ah, que bonitinho. Esse aqui é a sua jogada, a jogada para tua criança interior. E quando a gente fala de caminhão, a gente fala de muito peso que a gente precisa carregar. Ou que alguma situação é muito maior do que a gente consegue carregar. Então, pode ser que uma criança talvez tenha precisado crescer mais rápido do que deveria, pela situação, enfim. Ou essa situação é uma situação que até hoje você, como adulto, está carregando e não consegue se desvencilhar, né? Ou achar soluções para esse peso que você precisa de um caminhão para carregar a emoção, que você precisa de um caminhão para levar para dar conta mesmo, seja lá do que está acontecendo, tá? Então, vamos começar com nossos oráculos. Vamos ver aqui outras informações. Criatividade. Opa! Então, quer dizer que existem outras soluções. Vamos procurar as outras soluções para esse peso, para essa situação que parece que está pesada ou que foi muito pesada na sua infância. E que dita para você como você tem que ser hoje, né? Porque você não acolheu isso ainda. Temos aqui limpeza, Shungite.
Então temos que fazer essa limpeza, tá? Tem coisa demais acumulada, talvez. Você esteja dando conta de mais coisas do que você realmente precisaria. Mas vamos ver por quê? Temos aqui Healing Wounds. Ai, gente, eu esqueci o nome desse bichinho. E a ginkgo biloba. A ginkgo, ela é uma plantinha que trabalha o terceiro olho, ele abre nossa percepção. É muito usada para isso, né? E por que é que tem The Badger? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, peraí. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu ver no livrinho o que é que fala sobre isso. É um texugo. E aqui está falando o Healing Wounds, então é uma carta de cura mesmo, né? Precisa fazer essa cura, talvez você esteja querendo curar muitas pessoas, curar do lado de fora, ajudar muitas pessoas e não está se ajudando. Acontece muitas vezes isso, né? Da gente carregar a dor de todo mundo e acabar não olhando para si, acaba se desgastando, né? Temos aqui mais uma, The Frog and the Lotus, Metamorphoses. Então a Lotus fala desse lugar da lama que se transforma em algo bonito e que depois tem esse salto, porque o sapo tem esse salto, ele sai da água, ele salta, ele vai para outros espaços, ele não fica parado na água, ele fica parado por um tempo e depois ele salta faz novos movimentos, né? Então talvez a vida esteja pedindo para fazer novos movimentos, não ficar só nesse lugar da cura de todos e começar a fazer movimentos novos de começar a se curar, começar a mexer em você mesmo, né? Vamos ver aqui. Snapdragon. Graciosidade e benevolência. Benevolência. Você tem que ser gracioso e benevolente consigo também. Não pode se esquecer de você mesmo. Não quer dizer que você não vá ser benevolente com o próximo, mas talvez aqui esteja sendo muito pesado. Ou foi muito pesado no passado. E tem um lugar de quando a gente cresce, a gente se torna responsável pelos outros o tempo todo. E quando eu falo do crescer muito rápido, né? É uma coisa de ter a responsabilidade, tudo ficar pesado demais. E você ter que, essa coisa do tenho que, fica como o seu modus operandi. E você acaba se esquecendo de você, de cuidando de você, de ser benevolente com você, de cuidar das tuas dores, das suas necessidades, e fica muito desgastado. Existem tantas razões pela gente, de alguma forma, estar cuidando muito do outro e não cuidar da gente, que eu não vou nem enumerar aqui, porque cada situação é uma situação diferente, mas vamos olhar com carinho os nossos tem que. E é uma honra, né? Então, assim, de alguma forma, você recebe algo de volta quando você cuida de todo mundo. Você recebe esse reconhecimento do seu lugar na família, na sociedade, na sua comunidade, e isso te traz o que você sente, o teu ego sente como eu estou recebendo. Mas quando você realmente precisa, quem é que vem ao seu encontro? Quem é que vem ajudar você? Ou será que você permite que alguém venha ajudar você, que venha ao seu encontro e você permite que os outros recebam essa honra também, que os outros se sintam tão bem quanto você por cuidar, ou só você que quer cuidar, porque só você que é o ó do borobodó. E é uma grande honra cuidar do outro. E eu não duvido disso, e eu não estou diminuindo essa possibilidade. Eu estou trazendo a sua atenção de que se você não botar oxigênio em você em primeiro lugar, alguma hora isso vai quebrar. E você vai entrar em... Isso vai pesar demais. Isso vai ficar muito difícil. E talvez você adoeça fisicamente, adoeça emocionalmente, e enfim, a gente não quer isso para você, né, grupo número 2. Então vamos lá, vamos ver como é que eu posso te ajudar nesse momento,
Permita-se a ouvir, porque nesse momento eu quero te dar esse suporte emocional, pelo menos, né, para você e para sua criança que precisou se sentir que precisava fazer muito, muito mesmo para ter valor na família, para ter valor na vida, e que se você não se esforçasse muito, se não tirasse todos os as, se não fosse aquela pessoa que cuidasse de todo mundo à sua volta, você era muito criticada, porque existe aquela coisa assim, até religiosa, né, de que a gente só ganha o céu quando a gente cuida de todos à nossa volta, que senão nós estamos sendo muito egoístas. Mas essas pessoas que estão recebendo, elas também não estão sendo egoístas? Porque elas não estão cuidando de você, elas estão cuidando só delas. Estão pedindo esse cuidado. Não é que você não possa. De jeito algum, eu estou dizendo que é impossível, que é ruim, que é feio cuidar do outro. Mas eu conheço tantos terapeutas, tantas pessoas que sempre se esquecem de si para cuidar dos outros. E cuidar de si é cuidar do outro dando o exemplo. Eu te ensino a pescar, mas eu paro de pescar para você o tempo todo. Numa emergência, numa situação onde o outro não tem nada, zero, nananã, pescar para o outro é natural e ok. É muito louvável. Mas ficar só nessa história de pescar para o outro, pescar para o outro, pescar para o outro, e não permitir que o outro aprenda a pescar sozinho, e acabar você ficando sem peixe, será que é esse o caminho? Será? Eu estou perguntando. Mas vamos lá. Essa criança que cresceu muito rapidamente, que precisou crescer, que por circunstâncias da vida não conseguiu ser criança, ela está pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ser criança, eu quero ser mais leve, eu quero poder ser livre para cuidar quando eu posso, ou para brincar quando eu quero, né? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu para essa criança do grupo número 2, está sentindo tanto peso nesse momento. A roda da fortuna, 2 de paus, o louco, 9 de pentáculos, 3 de paus. Deixa eu ver se cabe. Mais um, cabe. Aí chega uma hora que o 10 de espadas aparece, né? O 10 de espadas, vamos lá. Vamos focar aqui. Vamos focar aqui. Deixa eu ver se um pouco mais de sombra aqui ajuda a vocês enxergarem melhor. Ok, ok, ok. Vamos puxar aqui um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu dar uma pausa para ajeitar a câmera. Muito bem. Espero que agora esteja mais visível. Então, vamos tirar aqui 3 cartas do fundo do baralho. Rainha de Copas, As de Ouros e o Mundo. Vamos puxar um tiquitito para cá, para vocês poderem enxergar o que está atrás do... O que vocês não estão enxergando, o que vocês podem ter. Né? Então é o seguinte. Algo mudou. Algo mudou na vida quando você era criança, grupo número 2, e que você realmente teve que ficar na corda bamba e tentar equilibrar todos os pratos da sua vida, de maneira emocional falando, né? E se jogar de alguma forma para conseguir sobreviver, de certa forma, sozinho até. Às vezes, essa coisa da adolescência, porque o louco ele é aquele que se joga, e aquele que se joga e os novos caminhos, as novas escolhas, são muitas vezes uma sensação interna de que eu não tenho outra opção. Eu tenho que me jogar. E foi um se jogar, às vezes, para ganhar dinheiro para a família, porque ninguém ia pagar as contas. Às vezes era
eu vou ter que cuidar de mim mesmo, porque eu não tenho pai e mãe para cuidar de mim, então eu vou ter que cuidar de alguém. É ser esse tesouro que os outros não estavam te dando. É se tornar uma pessoa preciosa para ser visto. E quando eu digo se tornar uma pessoa preciosa, pode ser tirando todas as notas A, sendo o melhor da turma, ou cuidando de todo mundo da família, ou alguém especial da família, sendo, não sei, cuidando da sua avó, cuidando do seu avô, cuidando de algum parente, quando seus pais não podiam cuidar. Poderia ser se escolhendo uma profissão onde você percebe que você tem que cuidar do outro, de si e do outro, porque ninguém cuida de você, então você tem que tomar essa dianteira. É tipo assim, eu aprendi que no mundo, o mundo tem dores e eu preciso cuidar das dores para não olhar para as minhas dores, para esconder, eu vou cuidar de todo mundo para não cuidar de mim. Enfim, existem várias possibilidades aqui de você se tornar uma pessoa preciosa, uma pessoa que todo mundo quer recorrer a. Para você sentir que você tem valor, para você sentir que você tem um lugar no mundo. Não porque isso é uma coisa natural, mas tem que ver de onde nasce. Nasce de uma dor, da dor de ter sido abandonado de alguma forma. E aí isso vai se acumulando aonde as escolhas que você faz acabam se tornando um peso, vai cada vez ficando mais pesado intelectualmente. As suas crenças te levam para um lugar de muita desespero, como se você não tivesse outra opção. É como se a sua crença te deixasse preso nesse lugar de que a sua maestria, o único lugar é fazer para o outro, fazer para o outro, fazer para o outro, e não olhar para si, e não olhar para suas dores, não conseguir curar suas dores. E aí cada vez você vê mais dor do lado de fora, porque quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando da dor do outro, a gente vê as nossas dores, de certa forma, sendo curadas por nós. Quando eu digo nós, é quem está fazendo o movimento de cura, né? E acaba o grupo número 2 não olhando para si. Quando, na verdade, esse lugar de está sendo pedido para você expandir a sua amorosidade, em nenhum lugar aqui está dizendo que você não deva cuidar do outro, mas num investimento que esteja conectado com você, com quem você é de verdade, com o seu mundo interno, conectado com as suas verdades sem ter que fazer pelo outro, mas porque você já está curado do que te faz curar o outro para não olhar para você. Quando você olha para você, quando você é amoroso com você, quando você tem uma benevolência com você mesmo, você dá o exemplo para os outros fazerem a mesma coisa, e aí o mundo fica mais bonito, porque todos fazem uns pelos outros, não para chegar em algum lugar, não para ter o reconhecimento, não para não olhar para si, mas porque é natural. Então, mas aí tem que ter certeza que as suas dores foram curadas, que as suas questões foram atendidas, que as suas necessidades estão atendidas por você. A necessidade de você se ver. Você para de fazer para ser visto e você se vê como uma pessoa de valor. Em algum lugar você não sente que você é uma pessoa de valor. Então você tem que construir o valor na sua ação. O seu valor está em fazer e não em ser quem você é, naturalmente. Então, o que nós podemos dizer para o grupo número 2? Como é que a gente pode ajudar essa criança do grupo número 2 a ser acolhida? Então, da mesma forma que eu fiz com o grupo número 1, eu vou pedir para você do grupo número 2 se sentar, fechar os olhos e colocar essa sua criança interior na sua frente. Respire fundo, não precisa olhar aqui para as cartas. Se você quiser, tudo bem, mas não há necessidade. E eu vou tirar 3 cartas aqui para te dizer quais são os movimentos emocionais que você precisa. Como é que você pode ajudar essa criança, sua criança interior, a soltar esse peso todo? Então, respira,
Coloca essa criança no teu colo e fala para sua criança o seguinte: você cuidou muito bem de tanta gente. Você cuidou como uma mãe do mundo todo, de todos à sua volta. Agora, eu estou aqui para cuidar de você, para cuidar das tuas dores, para cuidar dos seus dodóis. Para de fazer esforço. Para de ser tentado de cuidar de tudo e deixa eu te colocar no colo. Deixa eu te levar para esse lugar sem guerras, sem intenções, segundas intenções. Deixa eu, que agora sou grande, que sou você grande, te abraçar e cuidar de você. Para você se sentir tranquilo de que as tuas dores, de não ter sido visto, de fazer muito esforço quando você era criança, agora está sendo acolhido no nosso coração, meu e seu. E coloca essa criança no teu colo e dá um abraço bem gostoso, assim, não precisa mais chorar. Eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou estar olhando para você e cuidando da sua dor e cuidando dos seus dodóis e cuidando da sua tristeza, porque a gente vai procurar ajuda para sua criança, para você, que está falando para sua criança, né? Nós vamos procurar ajuda, nós vamos procurar outras pessoas que possam nos defender, nos acolher. Nós vamos procurar todo mundo que pode agora fazer o nosso mundo ficar mais leve. Nós vamos procurar pessoas que vão trabalhar com a gente, fazer sociedades que a gente vai poder dividir esse peso, que a gente vai poder dividir esse esforço que a gente tem feito, né? Eu e você principalmente, criança. E nós vamos procurar essa ajuda, essas pessoas que podem trabalhar com a gente, que podem dividir esse peso, que podem nos colocar no colo às vezes também. Para você poder chorar quando quiser chorar e não precisar se fazer de forte. Chora, chora tudo o que você queria chorar e não conseguiu chorar, porque não tinha quem te acolhesse, porque não tinha quem te colocasse no colo. Eu estou aqui te colocando no colo. Sinta-se imensamente acolhido nas suas dores, de ser invencível. Quando você pode chorar, agora você pode chorar, você pode relaxar, você pode se fragilizar, porque você vai procurar, eu vou procurar ajuda para você. E eu tô aqui para você poder relaxar e ser criança de novo. Não precisa ser mais adulto. Quando você perceber que essa criança relaxou no teu colo, você coloca essa criança para dentro de você como se ela se tornasse um com você, grupo número 2. Sinta todo o teu ombro relaxar, tua coluna ficar menos rígida, ereta, mas não rígida. Sinta a sua carne macia. Sinta que você está afundando, relaxando, conseguindo falar, eu posso relaxar agora. Sinta teu corpo todo relaxar. Isso. Gostoso, né? E assim, quando você sentir que está tudo bem, você consegue abrir os olhos, tua criança acolhida, você mais relaxado, menos rígido, menos tenquez. Nós vamos pegar um par de mensagens do baralho cigano, para que a partir de agora
esse relaxamento seja algo natural em você. Vamos ver o que o baralho cigano tem para te contar, te ajudar a mudar. Então, essa coisa de se culpar, de se martirizar, você precisa liberar esse lugar de ser o mártir, no sentido de que eu tenho que cuidar do mundo todo, das dores do mundo todo. E isso você precisa liberar, transformar, transmutar dentro de você. E no lugar disso, você achar outras escolhas, outras formas de lidar com o mundo, outras formas de lidar com as dores do mundo e as tuas dores também. Libera toda essa dor de que você tem que ser o salvador do mundo todo. Enterra isso. Você não tem mais que ser o salvador do mundo todo. Você tem outras escolhas nesse momento. Ok? Grupo número 2. Que honra poder ter lido isso para vocês, ajudado vocês nesse processo. Espero que tenha sido bom para vocês, que isso ajude vocês a liberar essa criança para ela ficar num lugar de criança. E você poder relaxar um pouco mais nessa vida, né? Não ficar assim tão rígido, sendo o salvador da pátria o tempo todo, numa guerra o tempo todo. Não queremos isso para você, não queremos isso para ninguém. Então, se você sente que isso foi suficiente, eu fico muito feliz. Se você achar que ainda precisa de mais algum suporte, eu estou aqui para dar esse suporte, mande uma... Porque como isso essa leitura é uma leitura de grupo, né? Às vezes a sua questão é um pouco mais delicada, mais específica. Mande um e-mail para curaticartas@gmail, que deve estar aqui em cima, provavelmente. E a gente marca uma sessão, vou ter uma honra muito grande de poder dar te suporte, poder ler para você e poder te dar outras técnicas, eventualmente, se você estiver precisando. Tá certo, grupo número 2? Se você gostou, dê o seu joinha. Se você gostou, se inscreva no canal, vamos ter outras leituras dessa ordem futuramente. Vou ter o maior prazer da sua presença aqui. Combinado? E a gente se vê numa próxima leitura. Combinado? Um beijo enorme e até! Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Se você escolheu o carrinho do bombeiro, essa é a sua leitura. E se você escolheu um bombeiro, podem ter várias questões envolvidas. Você pode ter se queimado, tentado fazer alguma coisa e não conseguido, e aí nesse processo você nunca mais tentou fazer o que você tinha que tentar, ou que você tinha que fazer. Ou tem uma queimadura no sentido de uma dor enorme do seu passado que ainda não cicatrizou. Mas vamos ver, porque vocês receberam 3 cartas dos bichinhos, mais do que os outros grupos. Talvez tenham mais assuntos aqui que a gente possa estar ajudando vocês. Grupo número 1, 2, 3. Ops, são 3 questões, talvez. É muita coisa, né? Para uma criança carregar. Muitas, é como tivesse, eu às vezes penso no que aconteceu há pouco tempo atrás, na Califórnia, que as pessoas perderam tudo no fogo, na Califórnia, né? Perderam suas casas. Assim, o fogo, às vezes, quando queima, você perde tudo. Talvez há alguma situação onde você perdeu tudo, a família toda perdeu tudo, e você se sentiu com uma dor muito grande, que até agora não foi acolhida. Enfim, você pode ser um órfão, que isso é uma perda muito grande. Muitos assuntos ligados a perdas, né? Então, grupo número 3, vamos lá. Como é que a gente vai poder ajudar a sua criança interior? Vamos ver. Flow. Flow fala de água também, né? Uma situação que a gente precisa achar um fluxo, achar novas opções, novas soluções, eventualmente. Mas vamos ver. Beginnings. Com certeza. Novos começos. E olha só, Lava Stone fala de um fogo. Ou talvez seja algo que precisa ser queimado, precisa ser deixado para trás,
E você começar a ver a partir de uma outra perspectiva, uma dor muito grande que precisa ser consumida, não pode estar mais vibrando. Essa é outra opção também. Vamos ver aqui essas 3 cartas, o que elas falam. A primeira fala da inocência. Vamos lá, colabora aqui comigo. O ratinho com Buttercup, que é inocência. Vou botar mais para cá, vamos ver se funciona. Fala aqui do coiote e da datura, um desapontamento, uma ilusão. Inocência, ilusão e sucesso. Vamos focar aqui. Pronto. Sucesso. Que é o esquilinho com a Laura é aqui que a gente põe no feijão, o louro, né? Então, você achou ou você foi ensinado que apenas o sucesso você só pode ser feliz tendo sucesso. Você só pode. Alguém te enganou que talvez quando você era pequeno que você precisa ter sucesso. Então é uma coisa de os meios não importam. Eu preciso ter sucesso a qualquer custo. E isso é uma coisa muito muito pesada, né? Para qualquer pessoa. Só trabalhar, 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 trabalhar para ter sucesso. E não ouvir o seu coração, e não ver o que realmente você quer fazer da vida, só ter sucesso. Talvez o dinheiro seja algo que seja importante para você, para sua família, e você precisou correr atrás, não sei. Clematis é inteligência e beleza intelectual. A sabedoria é um passado. Peraí. Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. Então, ficando muito preocupado com o futuro, coisas que te levam a uma preocupação excessiva com o futuro. E Privileged Lady. Talvez esse aqui tenha a ver justamente com esse aspecto aqui, de achar que você precisa estar sempre num lugar privilegiado. Pode ser que quando a gente perde tudo, a gente tem que se provar o tempo todo a nossa capacidade de ser capaz de chegar em algum lugar. Algo que foi perdido e que precisa ser recuperado. E o que foi perdido, que tem que ser recuperado, muitas vezes através de muito esforço. E esse esforço não é um fluxo, não é fluxo. O esforço é bem diferente de fluxo. E quando a gente está no fluxo, a gente ouve o nosso coração e vai construindo na medida que nosso coração vai dizendo mais esse passo, mais esse passo, mais esse passo. E aqui eu tenho essa sensação de que teve que ser feito a qualquer custo, teve que se... até pelas circunstâncias, às vezes quando a gente perde tudo, não tem opção. Quando a gente perde tudo na guerra, no fogo, quando a gente... quando as pessoas perdem os parentes, né? E não tem opções de quem é que... isso pode ser também uma questão familiar, uma crença familiar de que como se sempre estivessem na escassez e precisa sempre mais e mais e mais e mais e nunca é suficiente. E precisa estar... Sabe aquela sensação de que eu me sinto tão vazio por dentro, por essa falta, por essa dor que aconteceu, que eu preciso preencher de coisas. Essa dor acaba sendo preenchida com coisas e não com aquilo que é o que a alma está pedindo, que é o amor,
pelo que você faz, pelas pessoas, por você mesmo. Esse fogo queimou muita coisa dentro de você, né, grupo número 3? Essa sensação. Se você não tem uma situação desta na sua vida, talvez esse não seja o seu grupo. Talvez seja interessante você escolher um outro grupo, número 1 ou 2. Porque isso aqui é muito específico. É uma dor tão grande. São aquelas pessoas, às vezes, que criticam muito os outros, porque foram muito criticados ou porque não têm essa sensação de perda, né? Para poderem se sentir melhor. Talvez aconteceu isso com você, talvez é uma coisa que você do grupo número 3, se você tem nessa situação de uma perda muito grande na família, pessoas que passaram pela guerra, que perderam tudo, que deixaram tudo para trás, e você carrega esse peso de ter que fazer muitas coisas para recuperar o que uma família inteira, as posses de uma família inteira nas tuas costas. Então é muito. Então, fluxo, quando você está em fluxo, você está indo a favor da maré. Você não precisa fazer esforço. Quando você não está em fluxo, quando você está achando que você precisa fazer muito esforço, você está indo contra a maré. Você não está percebendo o que a vida está te pedindo. Você está só percebendo o que você tem que. Porque você acha que, ou porque alguém disse que. As coisas têm que ser dessa forma. É como se você tivesse sido enganado. No sentido de que... Vou dar um exemplo que acontece muito nas histórias que a gente vê na televisão. Alguém era filho de um príncipe, ou era uma princesa, mas por causa do tio, ou da tia, ou de alguém, aquele trono foi usurpado. E essa princesa, esse príncipe fugiram, ou como era uma criança, levaram embora para não morrer, né? Então, nesse sentido, essa pessoa tinha um patrimônio até de honra, né? Porque quando você é um príncipe, uma princesa, tem a honra de ser, essa sensação de eu tenho essa estrela, né? E só que eu precisei perder a estrela e ser uma pessoa comum. E alguém te disse que você era uma pessoa comum, e depois você descobre que você não era uma pessoa comum, que você é uma pessoa de estrela, e você corre atrás desses direitos que você tinha antes. Acontece muito em filme, a gente vê isso, né? É difícil acontecer com a gente na nossa vida. Não são tantos príncipes e princesas que perderam o trono na vida atual que a gente conhece, né? Mas essa sensação de ter perdido o que era seu por direito, é mais essa sensação mesmo, tá? De perda do que eu tinha por direito. Alguém roubou, alguém me enganou, enganou a família ou te enganou, e aí o seu tio, que gastou tudo que tinha da família, e você ficou sem nada, porque diziam que você não era filho de verdade da família. Enfim, essas coisas que acontecem nos filmes, mas eu não estou falando literalmente que é isso que aconteceu com você. Pode até ter acontecido, não sei quantas pessoas estão vendo isso, e as histórias são as mais variadas, né? Tudo que a gente diz que é história, de alguma forma, é uma possibilidade. Mas é mais essa sensação de se sentir enganado, de se sentir que tiraram de você o que era seu de direito, tá? E por isso você tem que correr atrás o tempo todo de recuperar aquilo que você acha que é de direito, quando na verdade o que é seu de direito está dentro de você, não está do lado de fora. Então, mesmo que você seja uma pessoa comum, se você é príncipe ou princesa, você carrega isso dentro de você. Se você acha que precisa das coisas para ser príncipe e princesa, então essa que é o seu engano. Este que é o seu engano. Né? Você é príncipe e princesa independente das coisas. E você precisa se sentir príncipe e princesa dentro de você. Talvez seja esse o fluxo. E aí quando você se sente merecedor desse lugar, porque disseram que você não era capaz, que você não tinha, te tiraram esse título, te tiraram puxaram seu tapete, né? Disseram, não, você não é nada disso. E você acreditou que você não era nada disso. Porque você não morava num castelo. Mas se você é um príncipe e princesa de verdade, não é o castelo que te faz príncipe.
Não é o trono que te faz princesa, mas é a sua postura, é a sua alma que te diz, eu sou aquilo que eu sou, independente do que eu tenho na minha volta. Tá certo? Esse é o lugar que você precisa chegar, grupo número 3. Mesmo que te digam, a gente vê filme, esses doramas, né, que dizem que quando você é um órfão, você não tem honra, a honra dos seus pais. E aí você é menos, porque você não tem os seus ascendentes, né? E se você acreditar, você se arrasta pela vida dizendo que você não tem valor. Agora, se você sente que você tem valor, não é a presença do seu pai, da sua mãe física, que te faz com valor ou não, porque para você ser quem você é hoje, você precisou do sêmen e do óvulo do seu pai e da sua mãe. Você não é filho uh, de uma máquina. Você teve humanos que foram seus pais. Então, tem várias possibilidades aqui, como é grupal, como eu disse, a situação pode ser a mais variada, mas é esse lugar, principalmente, de uma sensação de que você perdeu tudo e que precisou recuperar isso fazendo muita força, e que você não sente que tem valor porque não tem as coisas que te representam esse seu valor interno. Mas vamos ver o que acontece aqui no grupo número 3, que fez você sentir essa dor. 8 de paus, o eremita, a imperatriz, o pendurado, os amantes e o julgamento. E as 3 cartas que estão por baixo, para o que você não está vendo. Pajem de espadas, 6 de espadas e 2 de copas. Deixa eu ver aqui se dá para ver direitinho tudo. Muito bem. Deixa eu enxergar aqui exatamente o que as cartas estão dizendo. Eu precisei fazer uma pausa, porque a minha pressão baixou, meu açúcar baixou e eu precisei comer alguma coisa. E para mim, todas as sincronicidades, tudo que acontece durante uma leitura ou na minha vida, comunica comigo. E se aqui esse processo está me colocando de frente, esse processo de vocês do grupo número 3, a uma falta de açúcar, pode ser que muitos de vocês tenham ou possam ter diabetes, pela perda da doçura da vida, por uma mágoa muito grande. E essa coisa de eu sentir que eu precisava retomar as minhas forças pode ter um alinhamento com a condição que vocês estão hoje, como se vocês estivessem enfraquecidos, que essa força interna dependesse tanto de um esforço para recuperar algo que foi perdido, que vocês estão sem forças mais, porque é muito esforço realmente. Então, fazendo esse parênteses sobre como é que vocês podem estar se sentindo hoje. Agora, o que aconteceu foi algo muito, de novo, olha só, falamos aqui de algo muito rápido que pegou fogo. Esse pássaro está segurando o 8 de paus, é um naipe de fogo, mas não necessariamente existe fogo nas cartas, mas nessa específica, até porque nós falamos de fogo, de pegar fogo as coisas, né? Temos aqui esse pássaro segurando o fogo e é uma carta de muita rapidez. É como se o fogo consumisse as coisas com muita rapidez. E aí você precisou virar para dentro para achar algum lugar onde você conseguia, grupo número 3, vocês, né? Fazer esse acolhimento
vocês deveriam conseguir olhar essa situação a partir de um ponto de vista diferente, mas vocês não conseguiram, tá? Vocês entraram num julgamento de que as coisas deveriam ser de uma outra forma. E nessa história aqui da Bela e a Fera, nós temos esse lugar de que o feio pode ser amado. O monstro tem direito a ser amado tanto quanto aquilo que é belo e harmonioso, né? Então, esse que era o objetivo desse processo na tua vida, esse que foi o aprendizado. Se você não conseguiu e você entrou num lugar de julgamento que as coisas deveriam ter sido de jeito X, Y, Z, que não era a forma que estava acontecendo, você entrou em sofrimento, você fica num estado de culpabilização da situação e fica preso no passado, tá? Grupo número 3. O que vocês não estão vendo é que era para ter clareza do lugar para onde você precisava ir para estar num estado amoroso, com você mesmo, com a situação, né? Porque o pajem de espadas, ele é essa visão, uma visão clara de um movimento, porque o 6 de ouros de espadas é um movimento para um lugar novo, e o 2 de copas é essa coisa de um amor incondicional. Aqui são 2 homens, é uma fera, de novo uma fera e um homem, que nesse caso seria o Minotauro, né? É como se essa pessoa está amando o desafio que ela recebeu. Esse que é o sentido dessa carta, realmente. Não é um amor com outra pessoa nesse lugar, é um amor por si, pelos desafios, pela própria vida, pelo aquilo que você está vivendo, né? Para você poder despertar o herói que existe dentro de você. Era esse o movimento. Você ter clareza que o lugar para onde você estava indo era despertar o teu herói, despertar o caminho novo, esse processo que você precisou fazer, inclusive pelas circunstâncias. Mas se você entrou num lugar de julgamento, que as coisas deveriam ser de outra forma, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente faz um movimento, se ele sai de um lugar de culpa, e às vezes é o mesmo movimento, tá? Eu vou resolver a minha vida e vou recuperar aquilo que eu perdi. Não tem problema. Mas o que te move é uma dor, o que te move é uma culpa, é um julgamento, todo esse movimento, ele é um movimento muito mais arrastado e doído. Se esse mesmo movimento sai de um lugar de deixa eu descobrir as minhas competências, os meus potenciais, o que isso está me levando a aprender, a fazer melhor, a descobrir, porque se eu fosse filhinho de papai, vou dando o exemplo do príncipe, né? Eu acabaria sem fazer nada, ser só um adorno, e aqui eu estou podendo fazer algo por mim, pela minha vida, com as minhas próprias escolhas, ver outros pontos de vista desse desafio, desse feio, dessa coisa desagradável visualmente, emocionalmente da situação. Então, existe a necessidade de uma renovação desse ponto de vista, para você perceber que tudo que você aprendeu com essa situação era necessário para você ressurgir das cinzas. Porque no julgamento a gente renasce. É aquela situação quando o Messias vem, eu saio das cinzas, né? E é quando o rei macaco descobre a Lotus, o seu renascimento, esse lugar onde ele se torna conectado com o divino dentro dele, né? E é isso que também esse desafio dessa vida te trouxe. Sabedor que os nossos desafios foram mais ou menos escolhidos para quem tem essa visão de reencarnação e enfim. A gente não pode reclamar muito, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece que a gente escolheu e que a gente gostaria de ter essas escolhas de eu não quero ficar preso numa situação em que eu seria... Vou dar um outro exemplo que pode acontecer. Você foi
abandonado por um pai e uma mãe. Isso também é uma perda de alguma coisa. Ou você não tem mais esse pai e essa mãe, você se tornou órfão. Ou seu pai foi embora e nunca mais voltou, né? Se separou de sua mãe e nunca mais voltou. Esta pessoa que te abandonou, ela não tinha mais nenhuma função na sua vida positiva. A única função positiva que essa pessoa que foi embora tinha era, se foram seus pais, te dar a vida e te ajudar a superar alguma coisa, essa perda, vamos dizer assim, para poder andar com as próprias pernas, aprender a andar com as próprias pernas sem esse suporte. E que é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é gostosinho, não. Estou dizendo que quando a gente sente essa sensação de abandono, a gente se força, de certa forma, a andar com as próprias pernas. Então você não tem o aconchego, mas também não tem a opressão. Porque quando o outro está presente e o outro é doente, o outro é incapaz, o outro, enfim, tem as ideias próprias de como você tem que fazer as coisas, você acaba se sentindo oprimido. E talvez nessa vida você não queria essa opressão, mas para não ter a opressão você não pode ter a presença. E tem o bom e o ruim na mesma situação, compreende? Então, assim, isso em tudo na nossa vida. Existem as coisas que são agradáveis em relação às nossas situações, existem as coisas que não são agradáveis em relação às nossas situações. Então, não existe tudo bom nem tudo ruim, em nada. Então, eu queria dizer para você, meu caro grupo 3, que eu compreendo perfeitamente a sua dor e eu queria te ajudar nesse processo, como eu ajudei o grupo 1 e 2, a partir de uma pequena meditação que a gente vai fazer agora, acolhendo essa sua criança interior, acolhendo essa perda, que eu não sei qual é, essa grande dor, esse grande vazio, que é o que parece que move você nesse estado de fazer as coisas dessa forma que você faz hoje, para você passar a fazer as coisas de uma maneira mais fluida e menos forçada para um resultado que talvez nem seja o resultado que a tua alma está pedindo, né? Então, para isso, eu vou pedir para você, eu vou tirar algumas cartas aqui para ir dizendo o que é que você precisa dizer para a sua criança interior, mas você não precisa ficar de olhos abertos, porque eu vou te dizer o significado e você só segue, como se fosse uma meditação. Então, combinado? Feche os olhos, relaxe, respire fundo, umas 2 ou 3 vezes, conecte-se com o seu coração. E coloca aí na sua frente a tua criança interior. Deixa essa criança que é você na tua frente e se coloque na frente dessa criança que é você na sua idade atual. Diga para essa criança o seguinte: você já é um vencedor. Você já conquistou tudo o que você precisava conquistar. Você já aprendeu tudo o que você precisava aprender. Você não precisa mais pegar o touro pelos chifres e continuar fazendo esforços para chegar em lugar nenhum. Você já é alguém que merece todas as honrarias. Saiba que você já é. Você não precisa mais fazer nada para ser. Você já pode se perceber que você pode, que eu estou aqui como adulto, que sou você no futuro, você está sendo acolhido e eu vou trabalhar para você. Você não precisa mais trabalhar. Você não precisa mais começar coisas novas. Você só precisa agora ser quem você é. E achar a sua felicidade. Achar e procurar apenas o que teu coração está dizendo que você merece. E o merecimento não tem a ver com as coisas que você conquistou. Tem a ver com a capacidade
de perceber que você é um manifestador que não precisa mais fazer esforços, que não precisa ter mais dúvidas, que você já sabe quem você é. Você é esse ser potente, que não precisa fazer esforço, que basta ouvir o teu coração, que as coisas vão entrar no seu caminho correto. Teu coração vai mostrar, não precisa mais fazer esforço para a manifestação. É o seu coração que vai te guiar a partir de agora. A partir desse lugar, desse coração curado. Acabou o esforço. Não há mais necessidade de você fazer esforço para nada. Respira, dá um abraço bem carinhoso, bem gostoso nessa sua criança e diga: você está seguro. Você não precisa mais fazer esforço, não precisa mais provar nada para ninguém. Eu já tenho você aqui comigo, seguro e com tudo que você precisa, que é a sua consciência de quem você é. Você é uma pessoa inteira, amorosa, batalhadora, com muita força de vontade, com capacidade de manifestação abundante. Então, se tem a capacidade, não há necessidade de fazer mais força. Relaxa. Relaxa. Não precisa fazer mais força. Transmuta isso em eu não preciso mais fazer força para ter. Eu apenas necessito ser. Eu só preciso ser. E você só precisa ser, criança. Vem cá. Apenas seja você. Sem esforço. Relaxa. 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 Sente seus ombros relaxando, essa criança entrando dentro de você, na certeza de que ela é acolhida, que ela é amada profundamente, que não lhe falta nada, que ela não está aos pedaços, que ela está inteira, que ela é e tem tudo que ela necessita, que é ela mesma. Ela não precisa de mais nada, nem coisas, nem pessoas. Percebe seus ombros relaxarem, sua barriga relaxar no seu sofá, na sua cadeira. Percebe que agora não precisa fazer mais força. E deixe-se levar pelo amor, pelos braços do amor, pelos braços da certeza de que não te falta mais nada para ser quem você é. Nem a sua criança, nem a você adulto. Respira fundo. Volta para aqui agora. Que honra, grupo número 3, poder te ajudar nesse processo de liberar os seus esforços, as suas dores, essa dor específica da tua criança. E vamos pedir um conselho às cartas ciganas para encerrar nossa leitura. O que as cartas ciganas têm para dar de conselho para o grupo número 3? O Sol, as escolhas, as escadas e o anel. Então ele diz assim: o único compromisso com a sua felicidade, o compromisso que você tem com a sua felicidade está baseado nas suas escolhas. Seja essa pessoa que escolhe o melhor para si, de maneira que o amor arrebate você. E quando eu digo amor, não necessariamente um amor a dois, como eu disse aqui, é um amor por si mesmo, por você mesmo, por quem você é. E isso é que essas escolhas, se eu continuo fazendo do jeito que eu estou fazendo, se eu escolho um jeito diferente para ser feliz, está com você.
é sua, está na sua mão, está no teu compromisso do seu auto-amor, do seu auto-respeito, da sua autoestima. Autoestima, como eu postei uns dias atrás no Instagram, é a capacidade da gente preencher as nossas próprias necessidades. Então, essa necessidade de preenchimento do nosso vazio, desse vazio do grupo número 3, a partir das suas conquistas, não existe mais. O preenchimento é de amor que você precisava. É só isso que todos nós queremos. Você não é diferente. As coisas são gostosas, são legais, mas quando você consegue uma coisa e continua querendo mais alguma coisa, quer dizer que aquilo não te preencheu. E fazer as coisas de forma preenchida é não precisar da coisa, é fazer porque você está com vontade, porque aquilo te dá prazer. E é só isso. E esse é o único compromisso que você tem que ter com você mesmo. Fazer escolhas que te façam, que você percebe que te fazem feliz e que mantenham essa alegria, em vez de uma conquista atrás da outra, uma conquista atrás da outra, porque nada te preenche. Grupo número 3. Que honra poder ler essa leitura, essa cura para vocês. Espero que ajude vocês de alguma forma. Se você especificamente precisa de uma orientação mais por perto para te ajudar nesse processo, mande um e-mail para curatecartas@gmail. A gente marca uma sessão e eu vou ter o maior prazer de segurar sua mão nesse momento, se assim você desejar. Para quem me acompanha aqui, agradeço mais uma vez a presença. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você acha que outras pessoas precisavam fazer essa leitura, compartilhe. Eu vou ter o maior prazer de poder ajudar mais pessoas. É isso que me move aqui, né? Então é isso, meus amores. Compartilhe, curta, se inscreva, que a gente se vê na próxima leitura. Combinado? Um beijo, tudo de bom para vocês. Espero que você se realize num futuro próximo com esse amor interno. Ok? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!